Paz e graça, queridos. Eu quero aqui finalizar o 17º dia que nós estamos no propósito de jejum e oração e leitura bíblica, e eu quero expressar para você o Salmo de número 51. Salmo de número 51 é uma composição feita pelo próprio Davi. Davi, ele cai num grande erro de poder adulterar, de poder ser mandante de um crime. Davi, se fosse nas épocas de hoje, pessoalmente, se ele estivesse entre nós, ele seria uma pessoa que seria totalmente excluída pelo seu comportamento que ele fez. Mas Davi conquistou novamente e voltou aos caminhos do Senhor e se arrependeu pelos grandes erros. Essa é uma diferença de Davi para os homens de hoje e outras pessoas. É que quando Davi errava, ele se arrependia e ficava aos pés do Senhor. Davi faz essa composição quando o profeta Natan chega na sua casa, na sua recâmara, e começa a apontar o grande erro que ele fez. Nada fica em oculto. Deus, ele traz a existência e a revelação de todas as coisas que foram feitas em oculto e achando que ninguém pode ver. Deus revela tudo. Nada do que existe ficará guardado em segredo. Deus trará à tona. Então, Davi, ele tem esse pecado exposto diante de Natan. E é esse momento que ele vai compor o Salmo de número 51, quando ele consegue entender o seu grande erro. Davi é interessante que ele começa a contar a sua biografia dizendo que nasceu em pecado e que Deus deveria colocar um coração novo, que ele estava longe da presença de Deus e que ele precisava ser renovado, sentir a alegria novamente da salvação. Mas é interessante que quando ele fala que ele nasceu em pecado, é porque Davi já havia esse erro lá dentro da sua casa com o seu pai. Por que Davi comete esse erro? Porque ele teve uma referência, um exemplo do seu pai. Davi é um filho bastardo. O seu pai Jessé, ele teve um relacionamento extraconjugal. E isso os filhos observaram. Então Davi, ele era recriminado pelos seus irmãos. E essa história de que ele era um filho bastardo, que ele era diferente e que não era aceito, Davi vai cometer o mesmo erro do seu pai. Eu fico observando que as pessoas, nós seres humanos, homens e mulheres, temos uma grande tendência de repetir os erros de nosso pai, de nossa mãe. Somente Cristo pode nos fazer uma transformação e nós não cometemos esse erro. Davi, quando faz esse erro, ele faz inconscientemente. Alguns podem chamar de maldição hereditária. A maldição hereditária que eu acredito são os exemplos comportamentais do pai e da mãe que os filhos vão adquirir. Eu não acredito em particular numa maldição hereditária onde o demônio fica pulando de pai para filho, para neto. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito na questão de que os pais são exemplos e os filhos observam e eles vão praticar isso no futuro. Então, eu acredito que Davi, ele observa isso dentro de casa de uma forma errada, ele vai cometer inconscientemente. Eu quero te dizer, seja um grande exemplo dentro da sua casa, seja um grande exemplo para os seus filhos, seja alguém que possa transferir à geração futura, à geração que está vindo, bons exemplos, porque assim eles evitarão de errar. Mas se aconteceu um grande erro, Davi foi perdoado por Deus, e o perdão de Deus, ele veio para Davi, e Davi chorou aos pés do Senhor, se arrependendo. A grande diferença de Davi para outras pessoas é que Davi cometia o erro e se arrependia. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Arrependa-te, deixa, e você alcançará a misericórdia do Senhor. Seja um grande exemplo, e você vai ter bons filhos, bons frutos, e pessoas que te seguirão. Deus te guarde, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.